Nosso segundo grupo, o grupinho B. Olha aqui que a gente já está no grupo B. Eu tenho agora sim o transtorno de personalidade antissocial, borderline, o histriônico e o narcisista. Você fala assim, nossa, por que esses 4 foram parar no grupo B? Porque não tinha onde botar, tem elementos que de alguma forma coadunam, tem alguns elementos dentro daquele critério A que vão agrupar esses meus sujeitos para que eles possam ter características mais específicas. Primeiro, do grande grupo. Quem são esses sujeitos? São sujeitos que a princípio eu vou pensar como dramáticos, emocionais e erráticos. Assim, mas o antissocial está ali. Emocionais, mas eu estou utilizando os erráticos aqui também. Então, percebe que eu tenho intensidades aqui. Intensidades, né, nessas minhas como características quase que demarcadoras desse grande grupo. E aí a gente vai para as especificidades. Quais são as principais áreas que a gente percebe aqui? Primeiro, o controle dos impulsos, muito claro, principalmente porque o meu primeiro grupo ali é o antissocial. Então, o controle dos impulsos e na afetividade. Alexandre, mas o problema deles não é com o social? Mas é por conta desse controle dos impulsos e dessa afetividade. Agora, o impacto é o contrário daquele outro. O impacto é no social, na área social. Mas o cerne que eu consigo pensar nessa dinâmica do funcionamento está no controle dos impulsos e na afetividade. Tá? Então, entender que eu preciso encontrar esses elementos para me direcionar para esse diagnóstico aqui desses transtornos. Vamos começar com o nosso antissocial. O diagnóstico dos transtornos antissocial é fácil? Não, difícil. Tanto que, por exemplo, você tem os testes projetivos, você tem a escala Rayleigh maravilhosa, que só ali ela vai estar identificando 26 tipos de psicopatias. A nossa chamada antiga psicopatia é esse transtorno antissocial, tá? Então, dentro dela, eu tenho possibilidades ainda, mas estariam todas elas como se fosse um espectro, todas elas dentro do mesmo transtorno, que eu vou chamar de transtorno antissocial. O que eu tenho com a principal característica? A palavra que eu coloco ali de vermelho, desregulação. A palavra que eu tenho que encontrar na avaliação, desregulação. Desregulação do quê? Do controle inibitório. Sustentando aí sim os comportamentos de fracasso ao ajustamento às normas sociais, não necessidade de preservação do self, muitas das vezes, como os outros me vê, talvez não me importe se me vê dessa forma ou daquela outra, e das identidades que aquele sujeito possui, impulsividade, irresponsabilidade, irritabilidade e agressividade. Mas percebe que na avaliação o que sustenta o meu processo é eu encontrar essa desregulação do controle inibitório que vai sustentar esses comportamentos. Eu identifico esses comportamentos, mas preciso ir lá no caráter e identificar essa, vou chamar de falha, essa ausência dessa regulação para que isso apareça. Para não ser uma outra coisa. De eu virar e falar assim, não, essa pessoa não teve, de alguma maneira, né, o controle inibitório desenvolvido. Ela vai responder da mesma maneira? Vai. Qual que é a diferença? Uma teve e a outra, a que teve, rompe com isso e a outra não teve. E ao ter, ela consegue desenvolver essa capacidade desse controle inibitório. Então percebe que eu tenho que entender o funcionamento desse dinamismo, de que maneira que ele vai a esse grupo, quem é esse ser que vai. E lembra que tem um impacto? Como é que é esse impacto de retorno? Como é que ele interpreta esse impacto de retorno? E mais, quando a gente fala de prejuízo e sofrimento, será que aqui eu encontro prejuízo e sofrimento igual nos outros grupos? Não. Eu vou encontrar outro tipo de prejuízo, outro tipo de sofrimento e outro tipo de prejuízo social. Né? Esse sofrimento está muito mais para o outro. Então, ele traz um sofrimento muito mais para o outro do que para si mesmo. Quem é o nosso borderline? Né? E aí, muito interessante, que algumas pessoas, até de senso comum, viram e falam assim, Alexandre, eu sou borderline e bipolar, porque acho que borderline e bipolar é a mesma coisa ou uma coisa está casadinha com a outra. O transtorno do humor bipolar e o transtorno de personalidade borderline. Ou porque é bipolar já acha que é borderline. Não tem uma coisa a ver com a outra. Muito cuidado. Porque o que configura o bipolar é a mania, não é a depressão, é a mania. E o comportamento da mania não é o que configura os comportamentos do borderline. Então, são coisas distintas na compreensão do comportamento.
Olha o que a gente está colocando aqui, uma instabilidade afetiva sustentando o comportamento. Então eu tenho uma instabilidade afetiva. Mania é um período imenso, não é uma resposta a um algo. Não é estar feliz e fiquei triste depois. Isso é instabilidade afetiva. Então você pode ter gente que está muitas das vezes com diagnóstico de bipolar e na verdade é borderline. Então ainda tem isso. Ah, nossa, eu estava bem e de repente fiquei triste. Nossa, eu estava alegre e de repente fiquei triste. Mas espera um pouquinho, de repente é porque você teve uma notícia? Então não é de repente, aconteceu algo, então, uma resposta. Essa resposta também está dentro daquela estabilidade de de possível intensidade. Não, é muito mais intenso, é muito menos intenso. É nesse tipo de instabilidade que a gente... Então, o borderline, ele tem essas características. Eu preciso encontrar essa centralidade, essa instabilidade afetiva sustentando. Aí o que eu encontro? Os comportamentos de desespero de ser abandonado, dos relacionamentos interpessoais intensos ou instáveis, a forma com que ele vai para essas relações. Lembra, a relação é impacto da questão da afetividade. Aqui é afetividade. Ela sofre isso, a mudança, porque como ele tem esse medo, essa insegurança, essa instabilidade, a forma dele se dirigir ao mundo, né, não vai ser moderada, não vai ser de alguma forma trabalhada, vai ser intensa demais, vai ser instável demais. Sentimentos de raiva intensa e de difícil controle, vazio crônico, impulsividade em áreas autodestrutivas, porque também está relacionada dessa afetividade desse sujeito no próprio mundo. Então, por isso que, inclusive, a gente usa aquele termo dos dramáticos. Né? Ele também entra, apesar de ter característica que é muito mais evidente isso, mas ele também entra aqui, né, nessa possibilidade. Os nossos histriônicos, que característica que vai, de alguma forma, pontuar mais para mim nesse histriônico? Eu sempre brinco e falo, né? Não pode falar nomes, mas assim, vamos pensar naquela pessoa cheirada, chega a ser, inclusive, seja físico, ela não ri. Mas cuidado, de novo, quando o caminho vai para traços que vão lá para a área da esquizofrenia. Ela vai extrapolar essa questão emocional. Por isso que a palavra dramatizar é muito bem caracterizada. Né? É muito interessante porque o termo do próximo, né, narcisista, lembra muito uma pessoa desse conjunto aqui, né, do narcisismo. Né? Tem um nome muito parecido com ela, né, dentro desse conjunto dos histriônicos. Mas o que eu tenho como característica principal que eu preciso encontrar aqui? Mais uma vez, agora uma instabilidade afetiva dramatizada. Tem que estar dramatizada de alguma forma, até sustentando comportamentos que buscam ser o centro das atenções, o uso de linguagem exacerbada e desconexa por vezes, aparência física extravagante, comportamentos e emoções sugestionáveis. Eu tô aqui bem alegre, alguém chegou, nossa, eu tô mal, eu também tô mal. Nossa, fiquei mal. Você tá feliz? Eu tô feliz também. Não, tá alegre? Tô alegre também. E é muito interessante que essa pessoa em específico, você vê isso claramente nas reportagens, nas entrevistas dela. Como que é o outro que regula o emocional dela. Percepção dos relacionamentos mais íntimos que a realidade. Fulano é muita minha amiga, nós somos gêmeas. A pessoa mal tem o número do seu telefone no celular. Ela lembra vagamente o seu nome. E vocês são irmãs gêmeas siamesas. Mudanças rápidas emocionais, eu tô feliz, agora tô triste, sem nenhum estímulo que causa aqui, né? Então, esse é o meu histriônico. E é muito interessante que, diferente do borderline, que é intenso, aqui tá dramatizado isso. Essa extravagância. O borderline não tem isso. Aqui ele tem essa extravagância. Então, veja que eu preciso também identificar que existe uma semelhança entre os transtornos dentro do grupamento, mas características que são pontuais para um grupo que não são para o outro. E, por fim, dentro desse grupo, os narcisistas, né? Quem é esse meu sujeito do narcisismo? O narcisista não é o narcisismo, que a gente vai ver também algumas correntes teóricas, aqui é o transtorno de personalidade narcisista. E é muito interessante que, pelo termo narcisismo, algumas pessoas acham que isso tem a ver especificamente com a psicanálise. Não é saúde mental. Então existe um transtorno de personalidade narcisista e que não estamos falando da construção, da forma de ver. Posso ter o olhar da psicodinâmica para entender esse narcisismo? Pode.
mas entenda que não é. Tá? Ele é além desse suporte teórico. O que eu espero encontrar aqui? Um afeto exacerbado em si mesmo. Lembra daquela questão, o afeto e a percepção. Um afeto exacerbado agora em si mesmo, sustentando comportamentos de grandiosidade, sucesso ilimitado e excessiva atenção, sentimentos de unicidade espacial. O que é essa unicidade espacial? Não, especial. Eu sou o mais. Pode estar vindo desde lá da infância, perfeito. Mas, né, o meu eu tenho direito, e aí por conta disso, direitos exclusivos, porque eu sou especial. Né? O outro está abaixo de mim. O outro isso, o outro aquilo, o outro. Arrogância, prepotência, lembrando que arrogância e prepotência são manifestações comportamentais distintas. Eu sempre brinco e falo, qual que é a diferença do arrogante e do prepotente? O arrogante, o termo, né, é como se você falasse, eu tiro de dentro, eu arroto. Eu tenho aquela característica, né, e ponho ela de forma exacerbada, mas eu tenho realmente aquilo. Eu esfrego na sua cara o que eu sou. A prepotência, eu acho que eu tenho e esfrego na sua cara algo que eu não tenho. É pré-potente, é anterior a uma potência. Eu não tenho aquilo que acho que tenho e fico esfregando na sua cara. Então você pode agora virar e falar assim, ah não, então fulano é arrogante. Ele esfrega na minha cara algo que ele realmente tem. Então a maneira dele fazer isso é muito ruim. Por isso arrogância. Agora fulano é prepotente, porque ele está falando de uma qualidade que ele não tem e está me esfregando na minha cara. Então isso é prepotência. A gente também precisa identificar esses fatores. Com possível exploração das relações interpessoais dentro desse narcisismo. Narcisismo enquanto esse transtorno narcisista, tá, que existe aqui. Não narcisismo, esse transtorno narcisista. Então veja que as características aqui dele estão dentro desse afeto que retorna muito, e nesse retornar muito, toda a dimensão que está relacionada à inter-relação social, né, vai ser impactada. De novo, esse sujeito vai buscar muitas das vezes o processo psicoterápico porque ele está sofrendo? Não. Ou se ele está sofrendo é pela incapacidade do outro de compreender quem ele é. Ele pode, aí sim. Mas ele vai buscar muitas das vezes porque estão encaminhando ele para o processo psicoterápico. Então, ao buscar ajuda, ele está buscando para ele está buscando para o outro. Então, tomar cuidado com isso.